Linda! Olha que dia maravilhoso! Um sol daqueles que a gente merece, azul lindíssimo. Eu estou hoje fazendo a nossa produção aqui na Paiquerê, na Rádio Paiquerê, do lado do Lago Igapó. Por quê? Porque nós estamos em reformas lá na agência Marcão Careca, na Rua Piauí, e também, JB, reformas aqui, não é? Na sede da rádio. Mas, enfim, eu estou muito contente porque hoje essa cidade proporciona para mim descobertas. A cada programa que eu faço, eu sempre acho que eu conheço muito bem essa cidade, né? Porque mesmo não morando aqui, eu estou em Londrina há mais de 40 anos, então a gente sempre diz o seguinte: olha, eu conheço essa cidade a centímetros, a metros e a quilômetros, como dizia o seu João Milanês. Essa é uma fala desse. A fala dele era assim: eu conheço Londrina por centímetro, conheço, enfim. Londrina também precisa e merece que a gente descubra um pouco mais sobre um assunto como este: violência contra as mulheres. E a gente insiste nesse assunto, a gente comenta sobre esse assunto, sempre a gente acha que ele já está mais ou menos resolvido, e não. Aí eu observo números, dados de que ainda não. Ainda a gente precisa vir à tona, provocar, procurar informações e dar informações à grande população. Então, nesta manhã, a todos vocês que estão nos acompanhando por imagens e também aqui pela 91,7, nós tiraremos algumas das nossas dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que a gente não vai conseguir aprofundar muito, porque nós não temos muito tempo. Mas com essas três mulheres, se elas chegaram no cargo que elas têm, se elas chegaram às conquistas que elas têm hoje, significa que sim, tem um caminho para ser traçado, e elas traçaram e continuam traçando e estudando. Aqui comigo, Deise Tocano, coordenadora regional de mobilização e articulação da CEMIP, que é a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Governo do Estado do Paraná. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês este currículo maravilhoso que essa profissional tem. Também um currículo maravilhoso da Claudete Carvalho Canezin, professor de Direito Civil da UEL, na graduação e pós-graduação, coordenadora estadual também do MUMAPES do Paraná, idealizadora de várias entidades, à frente de várias entidades, entende muito, mas muito mesmo, deste assunto. E são todas minhas amigas, que eu acho que isso que é muito interessante. Essa cidade ela é grande e pequena ao mesmo tempo, porque toda vez que a gente se reúne para falar sobre alguns assuntos, essas mulheres expoentes aparecem. Zilda Romero, juíza de direito, natural de Londrina, assumiu a titularidade do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos de Londrina, quando a sua criação em outubro de 2010, atuando até 2022. Daqui a pouquinho eu lerei também o currículo dessas três mulheres para vocês. Mas, antes de mais nada, bom dia, bom dia, bom dia. Zilda, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Nossa, eu que agradeço essa oportunidade de estarmos abordando um tema tão importante que é a violência doméstica e familiar, a Lei Maria da Penha, porque ainda precisamos passar muitas informações para toda a sociedade, para toda a comunidade. Então, agradeço imensamente esta oportunidade. Muito bem. Claudete Canezin, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão. Obrigada pelo convite. E que tema tão importante que precisamos estar falando, debatendo, mostrando, para mostrar para essas mulheres que elas podem dizer não à violência. Porque o nosso objetivo é este, que a mulher aprenda a dizer não à violência, para punirmos o agressor e salvarmos vida. É este o nosso objetivo. Muito bem. Bom dia, Deise Tocano. Obrigado pela sua presença. Você que está viajando no Paraná todo dia, toda hora, você está em algum canto desse estado. Obrigado, viu? Bom dia, Marcão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paiquerê. É uma grande alegria estar aqui no programa hoje com vocês, com as minhas amigas. E vai ser um tempo muito bom, com certeza. Muito bem. E para qualquer uma de vocês três, ok? Aí a gente vai discutir entre nós os assuntos. Quando a gente fala sobre a violência contra a mulher, essa violência ela está até no próprio recursos humanos. Eu penso assim, na hora que você fala assim, eu vou me candidatar para vereadora, a coisa pega quando é mulher. Eu vou lá tentar um cargo público, a coisa pega para a mulher. Eu vou tentar alguma coisa no esporte, a coisa pega para a mulher. Por que ainda existe isso? O que acontece? É a lei que não é bem feita, a lei que não é bem cumprida, a lei existe
Cara, e a marmanjada não respeita. O que acontece? Porque eu percebo mais uma vez, quando eu estava conversando com a Deise, ela falou, não se esqueça de que existe também um preconceito na política. Na política. Ah, mas tem cota para isso, cota para aquilo. Tá bom, parece que está estabelecido, mas não está respeitado. Por gentileza, como é que estamos? Nós ainda moramos num país muito machista. E as mulheres têm lutado muito para conquistar alguns direitos. Se nós analisarmos que há 100 anos atrás a mulher não tinha o direito de ser alfabetizada, que a mulher adquiriu o direito ao voto apenas há 90 anos. Então ainda hoje temos muito que lutar para a igualdade de direito entre homens e mulheres. Eu sempre falo que as mulheres não querem privilégios, elas querem igualdade de direito e respeito em todas as áreas que elas quiserem atuar. É isso mesmo, né? A gente fala de violência política, a gente pensa assim, em qualquer forma de violência que de repente vem justamente para interromper a fala da mulher, restringir ela do seu direito de atividades políticas, não só aquelas que estão em campanhas ou aquelas que já estão, né, no pleito, que já estão em cargos efetivos também. Então isso é muito ruim, quando a gente observa, como a doutora falou, né, que no Brasil ainda existe muito isso e agora é um assunto mais recente. Inclusive a Secretaria da Mulher tem um seminário que está realizando regionalmente, né, em todo o Paraná, justamente para dar voz, para falar, para dar visibilidade a esse tipo de violência que é um pouco menos falado do que as outras, embora também é uma que existe na nossa sociedade, mas a gente precisa então informar mesmo as mulheres e a toda a sociedade que isso é crime, né? É uma violência, violar o direito dela de participar da política, né? De participar, de ter a sua participação ativa. Então isso é muito importante a gente estar falando sobre isso. Muito bem. Percebemos hoje que tem uma visibilidade maior a este problema de tolir a mulher de estar na política também. E quando alguns partidos, ainda hoje, infelizmente, pegam as mulheres só para fazer ou para cumprir um número, mas não dá a mesma visibilidade para ela do que para os candidatos, não dá para ela o mesmo tempo de fala do que os homens candidatos. Então nós percebemos isso claramente. Infelizmente, quando abrem para as mulheres é para cumprir a cota que a lei determina, mas não dá a ela o mesmo respeito e a mesma igualdade, infelizmente. Claudete, Marcão, eu tive essa experiência. Eu estava na magistratura e havia um clamor muito grande para eu me candidatar a deputada federal. Todos os partidos me assediaram, me ofereceram vaga, então eu fui muito assediada, mas para o preenchimento dessas cotas, a hora que eu resolvi colocar meu nome, me candidatar, aí eu vi que não tinha nenhum apoio para arcar com essa candidatura, entendi, nem apoio financeiro, nem apoio logístico. Aí você se sente abandonada, porque aí os homens formam aquele grupo, se ajudam, se apoiam. E é tudo velado. E a mulher se sente usada. A mulher se sente usada. É tudo velado, porque você, como juíza, você podia dar uma canetada brava nesse povo. Mas é tudo muito velado, porque cumprimentam, tiram fotografias, são simpáticos, mas nada de mobilização. Deise, foi criada no Paraná uma Secretaria de Estado para Mulheres. É recente, se não me engano, perto de um ano. Olha que interessante. É inédita também. O que essa secretaria faz em relação à violência contra a mulher, já que é o nosso tema principal de hoje? Uma secretaria especial foi criada há um ano. Significa, então, que essa sensibilidade governamental existe. Exatamente. Então, na verdade, né, nunca houve no estado do Paraná uma secretaria de Estado, né, que pudesse tratar dos assuntos para as mulheres, de políticas públicas. E quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala de ações mesmo do poder público que vem beneficiar e que vem garantir os direitos das pessoas, da população. Quando fala de políticas públicas para as mulheres, são essas ações voltadas às mulheres, né, que necessitam para o seu bem-estar também, não só para a questão do enfrentamento à violência, muito embora isso acaba sendo evidenciado, né, porque nós estamos vivendo num momento, num mundo
onde não tem como falar em mulher, especificamente de políticas para elas, políticas públicas, se não falar de violência, se não tratar essa questão, que é um tema tão urgente, né, e emergente. E a secretaria, então, o governador Ratinho Júnior criou no segundo mandato, né, foi um compromisso que ele teve com as mulheres paranaenses. E quando ele convidou a secretária Leandre Dal Ponte, que é deputada federal, já no terceiro mandato que ela está, né, que realmente ela é uma mulher assim, inspiradora, né, e ela traz isso já, uma trajetória, carrega uma bagagem muito forte de liderança política e de engajamento. Ela trouxe então para a secretaria esse olhar, e aí foi uma construção, porque é uma secretaria muito nova, né, tem um pouco mais de um ano, e tudo está se encaminhando, e lógico, a questão da violência é tratada sim, né. Hoje nós temos uma coordenação dentro da secretaria que trata sobre o enfrentamento, o combate à violência contra as mulheres do Paraná, e isso tudo através de muitas ações, mobilizações da população, né, e assim, a Secretaria de Estado, né, então, trabalha muito com os municípios, porque é lá que as coisas acontecem, né. Então quando a gente fala assim, o trabalho da ponta, né, quer dizer que a secretaria, né, a sede está em Curitiba, é o meio, mas a gente tem que pensar nos 399 municípios. Sim, exatamente. Londrina é o segundo maior município do Paraná, porém nós temos aí municípios com 2.000 habitantes que eu atendo, né, pouco menos até que isso. Então são municípios de pequeno porte, municípios de todos os tipos, a gente tem que respeitar suas realidades. E pensando nisso, a secretaria tem que ter um olhar muito holístico, um olhar muito voltado às diversidades regionais, né, do Paraná, e também as questões que são inerentes a cada região. E aí, por isso, essa secretaria, então, ela tem um olhar mesmo voltado ao enfrentamento à violência, muito embora também traga outras coisas importantes e legais para as mulheres, no sentido de valorização da mulher, né, no sentido de garantir os seus direitos que não sejam só relacionados à violência. O empoderamento, né? Exatamente. Então, hoje nós temos um dos maiores, o carro-chefe assim, da secretaria, que tem sido um sucesso, é a Caravana Paraná Unido contra a Mulher, o Paraná Unido, né, pelas mulheres. E esse ano, essa temporada, está falando contra a violência mesmo, porque a caravana ela vai então em regiões onde os municípios se encontram para facilitar o acesso dessas pessoas, de gestores e também de toda a população, né, envolvida na causa da mulher, para falar um pouco sobre e para também capacitar, para ter esse diálogo, né? A doutora Colete também está junto nessa caravana desse ano, onde o enfrentamento à violência está sendo muito falado. Nós temos um comitê interinstitucional de combate à violência. É um comitê com 6 secretarias do governo do Estado. Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Saúde, porque é um problema de saúde pública, a violência também, né? Claro. Secretaria de Educação, Secretaria do Desenvolvimento Social, né, da Assistência, que é a... Vocês viajam juntos? Sim. Aí, um integrante de cada secretaria dessa faz parte desse comitê, participa das caravanas, mostrando aos municípios o que deve ser feito, né, trazendo aos municípios aquilo que precisa ser realizado para construir essa rede de proteção dos municípios. É luz. Exatamente. É luz, né? Porque quando o governo do Estado chega em pequenos municípios, nos grandes municípios, a gente parece que é um pouquinho mais amparado, né? Eu imagino a violência ou o desconhecimento, às vezes, de leis, né? De válvulas, né? De transformação, sem você ter essa noção que, às vezes, você fica na sombra, né? Porque eu sei que a violência acontece, nós temos números aqui das cidades mais violentas do Paraná, né, contra as mulheres. Acabou de acontecer, recentemente agora, violência de mulher contra mulher, no caso de ciúme, né, jogou ácido no rosto da menina, né? Então, às vezes, esses acontecimentos precisam ser trágicos para chamar atenção, não é verdade? Precisam ser trágicos. Então, eu achei interessante a secretaria ter esse olhar, mas não olhar apenas na capital. Às vezes a gente se sente um pouco mais abandonado aqui na roça, no interior, né? E passou ali de Campo Largo, parece que não existe mais o resto do Paraná. Eu morei em Curitiba, parece um pouco assim, mas que bom que eu percebo que agora, com essa secretaria, vocês estão indo quase todas as cidades. Exatamente. Olha que sensacional. São campanhas, né, Marcão, que tem mobilização, isso é muito importante, trazer o olhar da sociedade para isso. Muita gente, às vezes, fala assim, para que ficar falando, batendo na mesma tecla, igual se fala muito em combate à dengue, por exemplo. Só que não, falar sobre a violência, as meninas vão estar falando como é importante a gente falar mesmo, para que a sociedade sinta-se parte disso.
né, no sentido de diminuir. Então, assim, campanhas como a campanha estadual, né, que chama Paraná Unido em Combate ao Feminicídio, contra o feminicídio, que vai ter agora em julho. São campanhas, e esse nome é intencional, unido porque realmente é a união de vários esforços, de várias pessoas, né, eu não gosto muito de falar atores, mas são pessoas mesmo que estão atuando em várias instituições e organismos, órgãos, né, independente de ser do governo, públicos ou privados, ou pessoas assim da organização da sociedade civil como um todo, para juntos tentarmos combater essa violência. Que maravilha. Ô Claudete, o que é o NUMAP? NUMAP é o Núcleo Maria da Penha. O NUMAP foi criado junto com a Vara Maria da Penha, né, que eu e a doutora Zilda e outras colegas, né, trabalhamos muito para ser implantada em Londrina a primeira vara de violência contra a mulher. A vara no fórum, né, jurídico, porque só tinha em Curitiba. E com a Lei Maria da Penha, vimos essa necessidade pelo grande número de ações, de processos, né, em decorrência da violência contra a mulher. Aí, no ano de 2010, eu vi toda essa necessidade a partir de 2006, com a criação da lei. Então, vi que precisava ter um núcleo de atendimento jurídico e psicológico para atender essa mulher. Por quê? Porque a mulher vai para a audiência sozinha. Porque não existe a determinação para que o juiz nomeie um advogado dativo para a vítima. Mas o juiz tem que nomear um advogado dativo para o réu, para o agressor. Mas a Lei Maria da Penha, no seu artigo 27, então ele vem com uma inovação dizendo que toda mulher que sofre violência precisa estar acompanhada na audiência com um advogado. Aí você me diz assim, mas isso não é normal? Mas isso não é normal? Mas no processo crime, esta ação, ela é do Ministério Público. Então, esta vítima já está sendo representada, amparada pelo Ministério Público. Só que a vítima não se sente assim. A vítima se sente desamparada. Porque ela chega na sala de audiência, está lá o juiz, está lá o escrivão, está aqui o Ministério Público. Deste lado fica o agressor e o advogado, e daquele outro lado fica a vítima, sozinha. Então ela se sente desamparada. Meu Deus, já existe o preconceito e o cerceamento dentro da justiça. Olha, é uma visão, não parece, mas nós somos impulsionados ou não impulsionados visualmente também. Então, quando a mulher chega sozinha, ela vai subir nas escadas ou os corredores sozinha. Ela chega numa sala que ela foi violentada, ela foi agredida. Chega ali, tem 15 homens e ela sozinha. Meu Deus, ela quer pensar assim, mas não vou voltar aqui nunca. Eu vou ser massacrada. De novo. Aquele agressor na frente dela fazendo micagem, caras e bocas. Tudo isso você já viu. Tudo isso você presenciou. Nós já vimos, né, doutora Zilda? Você deve ter visto muito isso. Total. E aí aquela coitada ali, ela não sabe para quem falar. Ela não entende que o Ministério Público, que o magistrado está ali para punir o agressor, mas ela se sente sozinha. Se ela não está com um advogado, ela não sabe que ela pode falar para o juiz. Olha, eu não quero estar na frente do meu agressor. E o juiz vai determinar a saída do agressor. Eu quero dar o meu depoimento, eu quero falar sozinho, sem o meu agressor, e quero sair da sala de audiência e não quero permanecer aqui. Mas a coitada da vítima não sabe disso, se ela não tem desses direitos. Se ela não tem um advogado, ela tem medo de falar com o juiz. Ela tem medo de falar com o Ministério Público. E vendo todo aquele arsenal. Então o NUMAP vem para dar dignidade a essa mulher. O NUMAP foi criado, é um projeto de governo, está no plano decenal do governo, foi colocado ano passado, 2023, pela CEMIP, pela Secretaria da Mulher. Então hoje o NUMAP faz parte do plano decenal do governo, pela Secretaria da Mulher, e o NUMAP é um programa estratégico da SET, que é a Secretaria de Estado, Ciência, Tecnologia do Ensino Superior, onde as universidades estaduais estão vinculadas
no governo através da SED, que é essa secretaria. E hoje existe no Paraná 11 cidades com o NUMAP, espalhada pelo Paraná. E eu faço a coordenação estadual dos NUMAPs. Talvez porque fui eu que criei. Criei dentro da UEL. Foi implantado. Quando o governo viu que deu certo, ele me chamou e disse: quero usar o seu projeto para o Paraná. Que maravilha. Você concorda? Um professor, o que mais quer é ver o seu projeto, a sua criação, né, espalhada pelo Paraná. Já tem mais dois NUMAPs já autorizados, só estamos montando as equipes, que, por incrível que pareça, é Cascavel que ainda não tem o NUMAP e tem tanta violência. Só estamos montando a equipe para implantar. Então, estamos em 11 cidades já. E a Secretaria da Mulher, a Leandre, que é uma pessoa extraordinária, que mulher, que visão, que cabeça, que ela quer todos juntos, como protagonistas e não coadjuvantes. Então, é aquela mulher que arrebanha, que traz, que quer. Tanto é que estamos indo nas caravanas, viajando o Paraná inteiro, falando da importância da mulher estar na sala de audiência junto com o advogado. Me responde uma coisa, por que a gente não pode escrachar os caras que batem mulher? Mas escrachar mesmo. Não sei por que os caras aparecem com a cabeça para baixo, camiseta cobrindo a cabeça. Por que não dá para escrachada? Porque é vergonhoso. Eu tenho certeza de uma coisa, ele aparece, ele enche a mulher de supapo. Vamos pro supapo, porque existe violência velada. Existe violência de tirar dinheiro da mulher. Eu tenho gente, eu conheço gente em Londrina, que a mulher é toda feliz, toda alegre, e ela fala assim: você vai comprar alguma coisa? Não, não posso. Aí você descobre daqui a pouquinho que o cara não dá nenhum tostão para ela. Ela cuida de criança, ela cuida da casa, e ela não tem acesso ao dinheiro. Isso é uma violência. Não ter acesso. Mas eu queria fazer um curso, queria fazer alguma coisa. Não é, você não pode. Daqui a pouco até engravida a mulher mais de uma vez, 2, 3 horas, só para fazer com que ela fique em casa. Isso também é violência. Restringir esse crescimento. o direito delas de trabalhar. Não é, Deise? Restringir, manipular a vida. E tem caras que são manipuladores, não empoderam as mulheres. A gente percebe esse tipo de coisa. Por que não se escracha? Estou falando aqui com gente que conhece direito. Doutora juíza, por que então não escracha a cara desses ordinários? Escrachar mesmo. Ó, esse cara fez tal coisa com a mulher, foi provado, que é sem provado, não tem como. A senhora é professora, tá? Pronto, escracha a cara do compadre lá. Foi Londrina, põe a cara do sujeito aí. Os blogs, põe a cara do sujeito aí. Vamos fazer. Por que não? É contra a lei? Tem os limites da lei. Viu, Marcão? O trabalho feito com a doutora Claudete é excelente. O NUMAP foi implantado junto com a Vara Maria da Penha. E a Vara Maria da Penha tem que ter toda uma estrutura para ser implantada. Nós temos a psicóloga, assistente social, o Ministério Público e o NUMAP, que durante o período que eu atuei na Vara Maria da Penha, nenhuma mulher foi numa sala de audiência sem o advogado do lado para orientá-la juridicamente quais são seus direitos. E nesse período, quantos atendimentos, quantas mulheres com tantas sequelas de perda de visão, perda de audição, os dentes quebrados, da mulher chegar e falar: doutora, com o soco ele quebrou meus dentes. Tem uma vara com muito drama que envolve a família. As testemunhas, a maioria das vezes, são os filhos, porque a violência acontece na presença dos filhos. O feminicídio, que depois nós vamos falar, geralmente é na presença dos filhos. Então, por isso da importância de falarmos sobre a Lei Maria da Penha, sobre a violência doméstica, o que está previsto na Lei Maria da Penha, quais são as formas de violência, porque o que nós presenciamos durante todo esse tempo, que a mulher procura a justiça quando ela sofre a violência física, as lesões corporais, aquela que deixa marca no corpo, mas quando ela vai dar o seu testemunho, ela já sofreu a violência psicológica, sim. Que baixa a autoestima, que adoece, que entra em depressão, Vive com medo, as ameaças, a violência patrimonial que você acabou de falar. E a violência nos negócios,
negócios, no Violência emprego, patrimonial. patrão e funcionária. De dar o dinheiro Presente para o emocional. marido, a violência sexual, o abuso, o estupro. Então são tantas formas de violência que às vezes a mulher ainda hoje desconhece. Porque no levantamento estatístico, a Lei Maria da Penha é conhecida por 99% da população. Mas cada 10 mulheres, só 2 conhecem o conteúdo da Lei Maria da Penha. E a gente vai quais desvendar são isso os hoje. seus direitos? Nós vamos desmontar isso hoje. Quanto tempo nós temos para o nosso primeiro intervalo comercial? Daqui a pouquinho nós voltaremos aqui no 91,7. O assunto de hoje é muito importante e eu quero desvendar mesmo mais sobre a secretaria. Eu quero descobrir um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha e também no MAP. Eu percebo que é o seguinte, não adianta nada nós estamos fazendo isso, porque a gente faz o levantamento, a pesquisa existe. Aí essa pessoa que está em casa, a mulher que está sofrendo alguma perseguição, ou começou a desvendar para ela que ela tem uma possibilidade de fazer uma denúncia, ótimo de vocês estarem aqui. Porque ela percebe que ela tem amparo. Ela percebe que hoje a justiça já tem ferramentas, articulações para proteger essa denúncia. Porque o que todo mundo quer fazer é denunciar. Eles falam assim, eu não vou me meter na cozinha dos outros. Não vou colocar lá minha colher na família. Como que é o negócio? Briga de marido e mulher. Não se mete é a verdade. colher. Ao contrário. Não. Ao contrário. Mete Hoje a eu... polícia. Mete a mulher. Muito bem, mete a polícia. Vai lá, faz BO Isso, e levanta. ele vai preso. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. A gente já volta com violência contra a mulher. Outra coisa, cara, Marcão. Hoje tem a lei que em condomínio É verdade. o síndico é obrigado a denunciar, chamar a polícia. Então não se mete a mulher, se mete a polícia. Outra coisa, meninas. O estágio do café. Nesse primeiro bloco, a gente decifrou que a secretaria, um pouquinho da Maria Penha e eu. Nesse segundo agora, essas dicas importantes. Maria da Penha. Pela Maria da Penha, você pode buscar pela Maria da Penha. Você pode fazer isso, processo com isso. Perfeito? Então, no primeiro, a gente levanta. Nesse segundo agora, quem está nos ouvindo, tá, legal, está começando a fazer sentido tudo isso. Porque se eu provoco e eu não tenho lá na ponta esse abrigo, Aldo, o que eu faço? Eu vou, falo e daí? Eu fico na rua da amargura? Isso, então nesse, Sozinha? agora eu vou perguntar. Vai no MAP, você vai ter advogado e psicólogo. Eu gostei disso agora. Então é o seguinte, ó. Então é o seguinte, dá um briga de marido e mulher, chama-se a polícia. Isso. Você falou pra mim, aí eu falei assim, você falou comigo sobre os condomínios, essa obrigação dos condomínios, aí você comenta. Paraná. Isso. E aí, no MAP, com a sua experiência, fala, Marcão, hoje As 4 torres de iluminação inauguradas as informações, elas pode ser, não é só 180, né? Não é só 180. Não, 190, 180. 181. É isso. Então vamos lá. Canais, né? Canais, né? Então você já comenta sobre isso, essas possibilidades. Então se a gente tem lá em casa alguém que fala, cara, Não aguento mais. eu não aguento mais. O que eu vou fazer nesse momento? Mulher, se nesse momento você está percebendo alguma coisa, porque cara, você viu eu pesquisei ali os sintomas, quais são na sua grande maioria, muito interessante, né? Vem com uma ameaça, vem com sentimento de arrependimento e amor, depois só. Exatamente, é o ciclo. É um círculo da violência. É um ciclo. Depois da violência instalada, vem a lua de mel. Sim. Te amo. Puta, Isso é então, importante. Aí a mulher acaba cedendo. Porque ela não quer acabar com só a tá família. desligado aqui. Tá fechado, fechado. Tá fechado também, tá? Só pra você ter noção.
Atenção. Voltou. Muito bem, estamos de volta e o tema é violência contra a mulher. Claudete Canezin, Deise Tocano, eu tenho aqui a Zilda Romero, mulheres que nessas últimas décadas estiveram estudando, sendo cerceadas também, sendo manipuladas, sendo proibidas, enfim, passaram o diabo, como se diz, não é verdade? Tanto é que a juíza Zilda acabou de comentar com a gente que, sendo requerida, sendo catapultada a um cargo de deputada federal por toda a classe de juízes, e daqui a pouquinho ela fala, nossa, que legal, que bacana, estou bem aqui na foto, hein? Só era na foto. Só era na foto. Porque o tapetinho está sendo puxado devagarzinho, devagarzinho, e nada. Mas isso acontece na maioria das profissões. Eu tenho, particularmente, reais condições, logicamente eu não vou fazer isso aqui, dessa percepção de uma sociedade muito machista, não é? Que a violência, às vezes, não é o soco, não é o pontapé, mas é o quê? É não dar dinheiro para a mulher, não dar um cartão, você entendeu? Não deixar a pessoa que está do seu lado cresça, estude e também fique sendo uma parceira verdadeira no processo. E aí, o Claudete, você estava comentando comigo que no finalzinho a gente brincou, eu dei o seguinte: em briga de marido e mulher não se coloca a colher. Não, a colher não, você chama a polícia. E aí existe uma obrigatoriedade dos condomínios? Existe uma lei estadual onde determina a obrigação do síndico ou de qualquer morador, mas a responsabilidade é do síndico. A casa que ele percebe violência, briga, discussão, tem que chamar a polícia. 181, 180, 190, tem assim todas as possibilidades, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Municipal, Patrulha da Polícia Civil, da Polícia Militar, então tem todas as possibilidades. O síndico é obrigado a chamar a polícia quando tem violência naquela casa. No bairro também é a mesma coisa? No bairro a mesma coisa. No prédio a mesma coisa? No prédio a mesma coisa. O vizinho? Na casa do vizinho também. A mesma coisa. É como se fosse ele está acobertando. Exatamente, ele está acobertando. Se você assiste um grito, desculpa, se você ouve um grito, se você vê uma imagem, você fala, opa, aquilo ali me parece uma agressão contra, enfim, ou é estupro, ou é mulher, ou é família, você não se manifestando, você está acobertando. Você está acobertando. E você não precisa se identificar. Só dê o endereço correto. Porque calar é ser conivente. Precisa falar. Perfeito. Maria da Penha. O Zilda, popularmente conhecido como Maria da Penha. Por que Maria da Penha? Quem foi Maria da Penha? Olha, Maria da Penha é uma farmacêutica do Ceará que sofreu 2 tentativas de homicídio. Mas a Maria da Penha não se calou. Um grupo de mulheres que também sofria violência se juntaram, isso no idos de 1982, denunciaram o Brasil para a Comissão Interamericana dos Estados Unidos, e o Brasil foi condenado por omissão e por negligência a elaborar uma lei de combate à violência doméstica e familiar. E isso só ocorreu em 2006. Porque o que ocorria antes de 2006? A violência doméstica não tinha visibilidade. As mulheres apanhavam e se elas iam procurar justiça, o homem agressor pagava uma cesta básica, uma pena de multa, e era atendido nos juizados de pequenas causas, e ele voltava para casa, aí sim que ele agredia muito mais a sua vítima. Então as mulheres não tinham coragem de denunciar. Só a partir da Lei Maria da Penha que a violência doméstica passou a ser crime, atendida nas varas criminais, nas comarcas onde não tem um juizado especializado de combate à violência doméstica e familiar. Sendo crime, o agressor vai responder um processo criminal e vai ser punido, vai ser penalizado e já não vai ser mais réu primário, porque ele vai ser condenado. E quantos homens que chegavam na sala de audiência e me diziam: doutora, eu sou um homem honesto, olha minhas mãos calejadas, eu sou trabalhador, por que eu estou respondendo um processo criminal? Só porque eu bati na minha mulher? Então eles naturalizava. E sempre a mulher era culpada. A mulher fez isso, fez aquilo, por isso que eu bati, por isso que eu espanquei, e achava que ele não estava cometendo crime. Defesa da honra. Sim. E foi muito difícil conscientizar
que a violência doméstica é crime. Então é isso que nós temos que divulgar, que a vítima, a Lei Maria da Penha vem em proteção da vítima, em prevenção, em proteção com as medidas protetivas de urgência, se não tem essa que é lei. o afastamento do agressor do lar, que é a proibição de se aproximar da vítima e a punição do homem agressor. É punição e outra coisa, porque lá na ponta, você não precisa me responder, mas lá na ponta também tem um juiz machão. Então tá. Então do lado de cá tem um cara que bate na mulher, a mulher fala assim, você sabe da coisa, as amigas se reúnem e olham e falam assim, então você tem que denunciar. Eu vou denunciar. Aí ela vai lá no advogado, o advogado também, homem machão. Ah, não sei, vamos ver o que isso vai dar, pode ser que não dê nada, chega lá na ponta um juiz machão. Aí o que acontece? Volta tudo isso para trás, porque não vai dar resultado nenhum. Aí essa mulher chega onde ela está, na academia, na igreja, na família, fala, não adianta nada, porque chegou lá na ponta, o cara foi o quê? Liberado de novo, e aquele sujeito volta para casa, arranca a cinta e fala, agora você vai apanhar de vez. Exato. Zilda, não precisa me responder, mas já existia muito esse processo. Não, e a gente sabe que o machismo existe em todos. O Poder Judiciário sempre foi um poder muito machista, e os delegados. Então, a mulher, ela tem que ter um atendimento humanizado e ela sofre todas essas violências institucionais para ver o seu direito resguardado. Isso é muito triste. Mas hoje é o seguinte, então aqui, levantamos essa questão e vamos assim, Deise, temos então canais hoje de denúncias e proteção à mulher, porque se ela denuncia e ela fica descoberta, meu Deus, ela põe o dobro. Exatamente. Na verdade, o poder público tem que oferecer isso, né, para as mulheres, para toda a sociedade. O que é mais importante, até eu estava conversando com a minha diretora Mariana Neres, né, sobre essa questão da visibilidade, né, porque agora a secretaria é muito nova, não existe núcleos regionais ainda, como outras secretarias, Secretaria da Saúde tem regionais, da Educação, enfim, os núcleos. Aqui nós temos um polo só em Londrina, Paraná inteiro, só tem Londrina, que na verdade é piloto, está começando aqui comigo. Mas essa questão da visibilidade é importante, lógico que é, mas o mais importante é as pessoas sentirem que elas têm um respaldo, que existem ações feitas para elas, isso em todos os âmbitos. E na questão da mulher, a mulher que, né, a gente fala da questão da violência que é tão forte, as mulheres precisam sentir que tem onde recorrer, né? Graças a Deus existe hoje tantas organizações, tantas entidades, está instituído já, como a doutora Colette falou, como a doutora Zilda, que tem uma vasta experiência, já passou por tantas, né, experiências assim, de pessoas que acabam se envolvendo mesmo e para proteger. Mas o poder público tem que dar essa respaldo. Exatamente. E a segurança, né, tem que fornecer um ambiente seguro para essas mulheres, né, através da proteção, através de uma rede. Então, qual que é o nosso objetivo? É fortalecer as redes municipais. O que é rede, né? Quando a gente fala de rede de proteção, a gente fala de união de vários entes públicos e não só públicos, mas, por exemplo, dentro de um município, né, quando a gente trabalha com políticas públicas, dentro de um município existe Secretaria da Saúde, existe Secretaria da Educação, existe equipamentos da assistência social, por exemplo, que não se conversam muitas vezes. Precisa ter uma rede, eles precisam estarem juntos, né, para enfrentar a violência. Então, uma mulher que chega para levar a criança na escola, a professora da criança viu que a mulher está naquela situação, ou numa unidade básica de saúde, a mulher chega, né, toda machucada, e nem sempre ela vai falar o que aconteceu de verdade, né? E aí o olhar daquela pessoa que está atendendo, ela tem que ser muito mais direcionado e conversar. Exatamente. Então todas essas portas de entradas tem que ser, são canais já, porque daí a pessoa tem que estar preparada, capacitada para atender essa mulher, né? Encaminhar ela para um serviço especializado, onde profissionais capacitados possam acolhê-la, né? E conversar com ela. Isso estou falando de um município, né, pequeno, igual Londrina. Londrina é um município de grande porte e que tem uma estrutura, né, meninas, muito boa, referência nacional, né? O Brasil, do Brasil todo, Londrina né? A secretária Liante tem feito um excelente trabalho aqui também no município de Londrina. É um exemplo que pode ser replicado. Sim, em outros municípios. Então nós precisamos oferecer isso. É nosso papel enquanto gestor público oferecer isso para a população. Oferecer que ela tem um caminho a seguir, ela tem respaldo, ela tem proteção através de todos os canais, né, que já foi falado aqui, e também por meio dos poderes do poder público mesmo. Delegacia, 24 horas em Londrina. E aí? Nós temos condição de a gente ter essa luta
dando continuidade a essa luta, porque a luta pela delegacia 24 horas seria interessantíssima. Eu tenho um outro projeto que chama Nuavidem, que é Núcleo de Atendimento de Violência Doméstica na Delegacia da Mulher. Então tem 2 advogadas, uma psicóloga, estudante do curso de Direito dentro da Delegacia da Mulher em Londrina. Então toda mulher que chega na Delegacia da Mulher em Londrina vai para o Nuavidem, que fica uma sala dentro da delegacia aqui de Londrina. Essa mulher é atendida pela advogada e a psicóloga, dá toda a orientação jurídica e psicológica, aí ela vai fazer boletim de ocorrência. Mais respaldada, sabendo dos seus direitos, porque, Marcão, é importante falar do processo crime, essa mulher com o advogado na sala de audiência, antes da audiência, para resolver. Porém, é importante dizer também que o NUMAP, o Núcleo Jurídico Maria da Penha, entra com ação de divórcio, de guarda de alimentos, partilha de bens, dissolução da união estável. Por quê? Pune o agressor, é condenado. E aí? Eu continuo casada, eu não tenho alimentos, eu não tenho estabelecer, ele não pode chegar perto de mim. Esse é o medo de quem vai fazer denúncia. Exatamente. E daí? Sai de casa, mas o NUMAP, ele atende jurídico dentro da vara de família, fazendo os divórcios, guarda, alimentos, visita, estabelecendo tudo. E muitas vezes aquela mulher, aquela criança é atendida pelo NUMAP para atender ela psicologicamente, para ela ter mais força de enfrentar e saber que ela pode, porque ela tem respaldo. Porque, Marcão, tira o homem de dentro de casa, ela vai falar, como que eu vou viver se eu não trabalho? Exato. Então precisa do quê? Do processo família, na vara de família, estabelecendo a guarda, os alimentos. O juiz dá liminar e ele é obrigado a pagar. Se não pagar os alimentos, vai preso. E as 3 varas de família aqui de Londrina respeitam esses processos de uma forma de prioridade. É imediato. Diz que tem violência, que já fez a denúncia, junta no processo, imediatamente é dado a liminar e a mulher passa a ter os alimentos. Isso é a realidade. Isso é a verdade dentro de Londrina, é a realidade dentro de Londrina e aonde existe um NUMAP. Porque senão, bate numa universidade que tem um núcleo de prática jurídica, estamos em férias, não conseguimos atender que não é dia de triagem. Foi por isso que eu criei o NUMAP. Por quê? Porque o NUMAP trabalha de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Não tem férias, inclusive, não tem interrupção. Final de semana. Inclusive final de semana. Porque aí apanha na sexta-feira ou no sábado, só vai reclamar na segunda-feira. Não, já chega logo no sábado, no domingo mesmo. E aí você me perguntou, estava falando sobre o plantão, eu acho excelente. A Sala Lilás, que foi criado, e esse é um projeto da Cloara, né, nossa amiga, colega aqui de Londrina. A Cloara, então, ela é a procuradora, né, do Estado, e tem montado as procuradorias, né, Deise? Em todo o estado do Paraná. Hoje são 159 procuradorias já, né? Graças ao trabalho que ela tem feito em todos os municípios. Isso. Quase a metade do estado. Procuradoria da Mulher. Em todos os municípios. E aí ela é um projeto dela, Sala Lilás. Então ali fala Rua Rio Branco, mas é aquela Rua Rio Branco que faz a curva antes do pontilhão ali na Brasília com a Rio Branco. Aí você pega a vicinal, tá lá a delegacia de Londrina, né? A principal. Ali foi instalado a Sala Lilás. Então, quando fecha a delegacia da mulher, às 18 horas, o atendimento lá é 24 horas. Aí essa mulher que chega, ela vai direto para a Sala Lilás, e ali fica numa sala sozinha com as crianças, tem brinquedos pedagógicos, então a mulher fica ali, bem orientada, aguardando para fazer seu boletim de ocorrência. Não fica no meio de todo mundo. E então, aquilo que a gente tinha comentado, né? Ela não fica ela fica isolada, ela fica protegida, ela não fica exposta. Nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Eu volto exatamente para continuar com esta violência
que é crescente, mas que as situações de proteção estão também crescendo cada vez mais. 91,7 já volta com violência contra a mulher. Na Paiquerê 91,7. Voltou. Muito bem, estamos de volta com violência contra a mulher e descobrindo cada vez mais as articulações, a sala lilás que existe na delegacia. Então, nesse exato momento, as mulheres que estão nos ouvindo, os vizinhos, ou os amigos, ou você que está sendo violentada de qualquer forma, não é? Então, procure a sala lilás. Vai lá e fala assim, ó, pessoal, é o seguinte, ó, eu quero bater um papo com a delegada, com o escrivão, e eu preciso fazer aqui o meu requerimento, a denúncia. Eu descobri aqui, não são números exatos, mas perto de 20 de 18 a 25, 18 a 25 por dia na cidade de Londrina. Que denúncias. Que denúncia? De BO. Há pouco tempo atrás, você atuando ainda, eram 200 processos mês. Se na vara criminal, como entrava um processo, na vara Maria da Penha entravam 3. Então, era uma média de 200 processos. Então, as instruções não é fácil. E nós temos também que falar que, além da lei, da toda a proteção à mulher, punir o homem agressor, nós temos projetos para trabalhar com o homem agressor para mudança de comportamento. Projeto reeducativo, reflexivos, para que esse homem passe a conviver sem violência. Então, esses projetos são de suma importância aqui que nós implantamos em Londrina. Outro projeto maravilhoso foi tem homem que se arrepende? Tem muitos homens. Na hora que você ouve o histórico, nós inclusive temos 2 livros editados na Vara Maria da Penha, um com as mulheres vítimas que dão testemunhos da violência que sofreram durante toda a vida, e outro dos homens que participaram dos processos reflexivos, que eles também têm um histórico de violência muito triste na família,
e eles replicam essa violência. Então também temos um livro que esses homens, e muitos se arrependem e passam a viver de forma diferente, alegando que nunca aprenderam, porque são um curso que é 15 sessões, com profissionais capacitados, advogado, psicólogo, que tem um curso preparativo para passar esse projeto em grupo de 15 homens que cometeram as violências mais leves, não aquela de feminicídio, nem lesões corporais graves. Mas nós temos esses projetos implantados aqui na comarca de Londrina. E para dar uma esperança a todas essas mulheres, e a toda essa carreira que vocês estão galgando e galgaram com muita sabedoria, com muita inteligência, Deise, você tem graduação, mestre em enfermagem pela UEL, especializações na saúde da família, gestão pública, políticas públicas. Você foi secretária municipal da mulher em Rolândia, da família também, diretora de vigilância de saúde, chefe do Núcleo de Desenvolvimento Social e Família do Governo do Estado. E aí, como que é essa carreira sendo mulher? Tem que discutir com quem? Começa a discutir em casa? Porque às vezes o pai acha, pra quê, filha? Você vai viajar muito, tal, o marido, os amigos. A mulher tem que colocar aquilo na cabeça e falar, cara, eu vou e vou. Ou existe uma coisa diferente a não ser teimosa no processo todo? Porque não adianta só passar em primeiro lugar em concurso e falar, passei em primeiro lugar, agora tem que ir. Alguém em casa, o pai, o irmão mais velho, o marido, fala, não. E aí? Não, tem que ter apoio. Eu acho que é importante a gente ter essa estrutura que a gente... Nós somos em 5 filhos, 4 mulheres. Meus pais sempre valorizaram muito essa questão do estudo e sempre impulsionaram a gente para crescer mesmo. Então, eu sempre tive muito apoio. Fui candidata em 2012 a vereadora do município de Rolândia, também, como a doutora Zilda falou. Não tive, graças a Deus, essa experiência de uma violência política não aconteceu, até porque foi um âmbito menor, assim, do que deputada federal, mas eu, lógico, senti muito medo, foi algo, assim, muito inusitado e diferente para mim, uma experiência muito difícil, por conta de falta de apoio, falta de recursos e tudo mais, mas ainda assim eu lutei, fui atrás, porque foi algo que o partido entendeu necessário, eu estar saindo candidata, e eu também, me coloquei à disposição naquele momento, e foi bacana, foi uma experiência, foi uma escola muito, muito boa, assim. Você se sentiu sozinha? Sim, em vários momentos, muitos momentos mesmo. E o que fazer nesses momentos? Porque nesses momentos, igual a doutora Zilda falou, parece que os homens, eles se unem e a gente fica um pouco à margem, sabe? Parece que a gente não tá fazendo parte daquilo, muito embora um partido é pra gente fazer parte. Às vezes não encosta a mão, mas no olhar. Sim, no olhar, com certeza. Vamos ali brindar, brinda todo mundo, menos a mulher. Sim, atitudes, até piadinhas, sabe? Assim, só que a gente banaliza, a gente acha às vezes que é normal, e não é, né? A gente acaba, pela questão cultural machista mesmo, e pelo fruto do machismo da sociedade, a gente acaba achando, tudo bem ele ter falado isso, que eu nem lembro as coisas que, graças a Deus, eu esqueço. Mas, assim, muitas coisinhas que falam assim, cara, se eu tivesse, eu podia fazer alguma coisa, porque ele tá falando, mas a gente acaba... se eu fosse juíza. Mas, assim, sobre a trajetória, assim, mulher tem um desafio muito maior, sabemos disso, com certeza, né? Porque a gente tem muita criação que foi mais tendenciada para outras situações, né? Vai cuidar de filho e tudo. E graças a Deus eu tive apoio, tanto de pais, né? Meu marido também apoia muito a questão da gente estar desenvolvendo em algum cargo, né? Porque eu sempre falo, independente de ser mulher, tem que ser competente, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que buscar por isso. Chegamos no ponto. Então é o seguinte, aí, legal. Sou mulher, então tá. Aí se a pequena, não. Ler, estudar, pesquisar. Não é verdade? Sim, conversar. Porque às vezes você fica ali no seu antes e fala, eu não vou sair daqui, não vou conseguir, sou de Rolândia, eu sou de Astorga, eu sou de Biporã. Gente, mas também tem uma certa culpa daquela preguiça, mórbida, não é verdade? Vamos para dentro, vamos para cima. Se estuda, porque eu acho que a educação, eu acho que o estudo tira pessoas de qualquer lugar. Com certeza. Só o estudo. Só estudo. Na minha opinião é o seguinte, por isso que eu faço uma homenagem às professoras. Sempre faço às professoras, né? Então pega ali um exemplo de alguém na cidade, né? Com toda certeza você teve exemplo deles também, a Zilda, a Claudete, vocês tiveram um exemplo de mulheres fortes, que é mais ou menos isso, reflexo. Na verdade, você tem um reflexo em casa, e que te inspira, né? Que te inspira. Não, mas ela conseguiu, por isso que vocês aqui, eu quero que inspirem mulheres. Sim. Vocês aqui, eu quero que inspirem outras mulheres.
que dê possibilidade dessas mulheres pensarem assim, elas conseguiram também. Eu também posso. Eu também posso. Independente de estarem hoje violentadas ou não. Independente desse momento as mulheres estarem ouvindo, estarem sendo violentadas ou não. Mas estudar, se capacitar. Não é verdade? Mas aquele cara não deixa. Gente, hoje com o celular você consegue tudo. Não é verdade? Não deixa sair de casa? Estuda, né? Concursos. Mas, enfim, cada vez mais eu percebo que existem essas ferramentas, né? No judiciário, agora no governo do Estado. Mas eu quero saber um pouquinho mais sobre ferramentas de defesa, ferramentas de inclusão. Quando essa mulher está se sentindo violentada, então eu já descobri. A Sala Lilás. Então vai ali na Sala Lilás. Então, ela é atendida sozinha, com proteção. E o que mais? Desde quando você vai nesses municípios, alguns têm Sala Lilás, outros não. Mas a maioria não. Mas pelo menos você tem acesso a essa realidade de uma cidade menor. Sim. Que às vezes o cara, vamos dizer, ele sai para o campo, ele sai para o sítio, às vezes ele é um boia fria. Não é verdade? Essa mulher é muito simples. Ela tem até medo de chegar até vocês. Nas cidades pequenas não tem delegacia para mulher, né, doutora? Isso é muito difícil. Nós só temos 21 delegacias especializadas no Paraná, de 399 municípios. 21. Só 21. A mulher chega, então, numa delegacia comum, né? Delegacia civil do mulher. Nem sempre o município, quando é pequeno, tem a delegacia. Né? Às vezes é numa delegacia do vizinho, do município vizinho que ela tem que ir. Então já é uma dificuldade para o acesso. E aí ainda chega, não é atendida por alguém que tem essa, né, está capacitado. Exato. Homens que olham e falam assim, você tem certeza que você vai denunciar? Depois não vai se arrepender, né? O que você fez pra te bater? Exatamente. Então esse tipo é como se fosse algo assim, que, né... Verdade que você vai denunciar meu amigo? Da mulher. Certeza que você vai denunciar meu amigo? É bem isso. Bem isso. Então existem muitos casos que a gente vê de municípios também, cada realidade, né? Então o município, né, pensando no poder público municipal, e aí sim entra o governo do estado para assessorar isso, para apoiar, e não apoiar com falas apenas, e sim com recursos, porque não adianta nada falar em políticas públicas se a gente não tem orçamento. Então foi por isso que a secretária Leandre falou com o governador, e o governador prontamente falou, não, vamos criar então, em março do ano passado, faz um ano e pouquinho, criou o Fundo Estadual de Direitos da Mulher. Então esse fundo tem dinheiro. Então esse recurso, né, que lógico é um orçamento muito menor do que da saúde, da educação, da segurança, mas enfim, mas já é um começo, uma secretaria que nem existia. Então hoje nós temos um fundo estadual, e esse fundo estadual repassa na modalidade fundo a fundo aos municípios, né, municípios que se habilitam, e essa habilitação é o quê? Se organizarem, né, ter criar os seus conselhos municipais, que é muito importante, a participação, né, da população, criar os conselhos municipais de direitos da mulher, criar também os seus fundos municipais, criar um organismo próprio, seja ele uma assessoria, uma diretoria, uma coordenadoria, algo que vai ser próprio mesmo para atender essa mulher, né, e organizar o atendimento da mulher nesse município, seja pequeno, médio ou grande. Então esses municípios, eles precisam dar esse suporte para a mulher. Então, o local que elas precisam ir é justamente qualquer local público, desde que essas pessoas, e isso a gente está lutando para isso, tenham uma capacitação, um conhecimento de onde encaminhá-las ou como fazer para atender essa mulher e resolver o problema delas. Eu estou lendo exatamente sobre isso, Plano Municipal de Política para Mulheres com fundos municipais. Isso né? mesmo. Vinculados estritamente às atividades específicas para as quais foram instituídos. Deverá possuir registro próprio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e conta bancária específica. Então, já está pensado, já está instituído e pode ser executado. Isso, desde o ano passado, então, houve um crescimento muito grande disso nos municípios. Então, dos 399, tinha pouquíssimos municípios, tanto com organismos próprios, com fundo, com conselhos criados. O conselho é importantíssimo no município. É ele que vai deliberar e que vai aprovar, né? Então, se tem fundo, se tem recurso envolvido, tem que ter o conselho municipal. Então, esse é o meu papel, inclusive, agora, está sendo desde o ano passado, quando eu entrei na secretaria, fomentar isso nos municípios, auxiliar eles a construírem essa organização, esse arranjo organizacional que a gente fala que o Estado dá o modelo para o município se estruturar, para que de fato consiga recursos. Então foi liberado, né, que o governador, o Estado está repassando para os municípios
não é muito, mas é já um recurso, vai depender da estrutura que o município tem, que ele pode ganhar de 45 mil até 200, uma Londrina mesmo, 210 mil reais. Ah, é pouco? Mas já ajuda. Ajuda nas ações de promoção, né, de enfrentamento. Principalmente. Sim, e os municípios pequenos que não têm uma secretaria, que não tem uma pessoa lá de referência que eu possa ir conversar, não tem uma sala de dados, precisa ter uma estrutura com quem tem. Então vamos usar quem tem. Quem que nós temos? Hoje nós temos unidades básicas de saúde em todos os municípios. Temos CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social. Nem todos têm Pode ser a CREAS. porta de entrada. Exato. Então, esses equipamentos públicos têm que receber essas mulheres e têm que resolver os seus problemas dentro das suas possibilidades, com ajuda e unindo esforços, né? E até de outros municípios vizinhos. Então, esse é o nosso papel, de fortalecer essa rede de proteção. Então, 399 municípios, né, que a porta de entrada pode ser a sala de NAS, pode ser a delegacia, não tem delegacia, né? Mas tem aí a Secretaria de Saúde, e por isso que a união de vocês é muito importante, porque às vezes entra essa denúncia pela Secretaria de Saúde, porque essa mulher está machucada, ela machucou a mão, ela machucou o olho, ela vai lá e mente, né? Mas isso aqui foi um pernilongo, isso aqui foi uma briga, não, foi um soco. Batia a cabeça. Não, aí essa mulher que denuncia na Secretaria de Saúde para um enfermeiro, para uma médica, leva essa informação para todos vocês. Acho isso extremamente importante. É preciso agendar atendimento no MAP? Preciso? Não precisa agendar para ser atendido pelo NUMAP. E o contato? Só tem que ir no NUMAP. Fica na Rua Brasil 742. Telefone 3344-0929. 3344-0929. O NUMAP, ele fica junto com o Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos da UEL, que é o EAJ, que é o Núcleo de Prática Jurídica, que o aluno do 4º e 5º ano atende a população em todas as áreas jurídicas. O ano inteiro, fez 50 anos esse ano o EAJ. E o NUMAP tem a sua sala dentro deste órgão da UEL. Então tem o NUMAP, tem o NEDIG. O NEDIG atende criança abusada, criança que sofre violência, a criança que sofre estupro e fica também nesse mesmo prédio. O NUMAP, que fica também nesse mesmo prédio. Porém, o NUMAP atende a mulher que fez boletim de ocorrência. Para ser atendido pelo NUMAP, tem que fazer boletim de ocorrência. Ela tem todo o acesso jurídico e psicológico, tanto no processo crime, quanto no processos da vara de família, mas tem que ter boletim de ocorrência. Chegando na delegacia da mulher, durante o dia, das 8 às 18, tem o Nuavidem, que atende toda mulher que sofre violência, atendida por advogadas e psicólogas. Faz o boletim de ocorrência. Pega o boletim de ocorrência, é encaminhado para o NUMAP, para a parte jurídica de acesso à justiça. Isso é importante, Marcão. Por quê? Porque tem vários órgãos na rede que têm a informação. Olha, você precisa fazer o divórcio, você precisa entrar com processo de guarda, você precisa entrar com processo de alimentos. Tá bom. E aonde eu vou? Aí não tenho acesso à justiça. O NUMAP dá o acesso à justiça. Por isso que esse programa de governo da SET é tão importante, porque realmente ele te dá o acesso à justiça. Porque a justiça é cara, Marcão. É cara. Por quê? As custas processuais é caro, o advogado é caro. A pessoa que é insuficiente não tem condições de contratar um advogado. Existe pesquisa sobre essa agressão, mulher ter classe social A, B, C ou não? Em todas as classes tem. Eu, como estou há 13 anos coordenando, né, e sou a professora da área jurídica na orientação, todas as áreas têm. O que acontece é que nas áreas mais privilegiadas tem vergonha socialmente. As classes mais simples, quando descobre que tem esse respaldo jurídico, denuncia mais. Então a classe média é a que mais denuncia. Escolaridade também não tem diferença. Não tem diferença. Outro dia uma mulher, o marido deu uma facada nas costas dela, estavam na cozinha, ele estava cozinhando e não sei por que discutiram, deu uma facada, ela chegou lá. Ela tem PhD
Então não é a escolaridade que faz a violência, não é o Provavelmente o marido poder. também com boa escolaridade. Sim, é Nem nível doutor. social também. Ah, o cara é doutor. E ela com doutora, com pós-doutorado PhD. E foi esfaqueada. Uma facada nas costas. Colocamos ela numa casa-abrigo. Outra coisa, Londrina tem casa-abrigo. Vamos falar no próximo bloco. Vamos. Muito bem. Casa-abrigo e feminicídio para o próximo bloco. Estamos terminando o nosso programa, mas nós temos tempo ainda de, pelo menos, né? A gente vai sempre arranhar, os assuntos são muito profundos, não tem como a gente disseminar tudo isso, mas a gente volta com mais informações para vocês. Não sai daí, 91,7 com o tema Violência contra a Mulher. É...
Voltou. Muito bem, estamos de volta para o nosso último bloco. Só me resta agradecer a essas mulheres extremamente competentes, né, que estão ainda, né, estudando, fazendo com que esse assunto que elas estudaram, trabalharam durante todas essas últimas décadas, hoje elas possam estar observando que o caminho está sendo pavimentado, né? A gente não está retrocedendo, ao contrário, né? Nós estamos ganhando corpo, ganhando voz, né? Nós temos aqui milhares e milhares de pessoas nesse momento nos ouvindo, não só aqui em Londrina, mas em todo o estado do Paraná. Eu estou vendo aqui pelo computador que a gente até de fora do país mandando mensagem para a gente. Então eu finalizo com a sensação de dever cumprir e também com a percepção de que as coisas estão sendo feitas, não é? Então, para finalizar, o Daisy, essas mulheres, essas famílias que estão nos ouvindo agora, o caminho é a denúncia, o caminho é a sensibilidade das pessoas não se aquietarem. B2B, B2C, tanto a mulher que está nos ouvindo agora, que ela precisa se empoderar, e também aquela que está sendo violentada de alguma forma, que precisa se revoltar no bom sentido e tomar um prumo na vida, porque às vezes só falta uma separação. Se ela percebe como essa coisa são sinais, e os sinais são claros, amigão, é o seguinte, cara, ó, já não dá mais, né? Mas e aí, ela vai ficar sozinha? Né? Ela vai ser abandonada pela sociedade? Então, eu fiquei muito feliz de um ano nessa nova Secretaria de Sensibilidade do governador Ratinho, né, em falar, gente, nós temos aí, né, um parâmetro para ser analisado e replicado no Brasil todo. Obrigado pela sua presença, viu, e parabéns. Eu que agradeço muito. E exatamente, só para concluir, assim, realmente teve um avanço muito grande nesse tempo, né, pequeno espaço de tempo, nós digamos assim, porque a Secretaria está engatinhando, né? Então é nova ainda, mas teve muitos avanços. Nós passamos já para 177 municípios com fundo municipal, né? A gente tinha antes apenas 60 municípios que tinham seus fundos. Agora, de menos de um ano, nós temos 177, mais que dobrou. Nós temos hoje 215 municípios com conselhos de direito, né, da mulher. Isso é muito importante. Os conselhos municipais fazem um controle social, então precisa da participação popular, né, que é paritário, pessoas do governo e pessoas da sociedade, para poderem juntos construírem essas políticas públicas voltadas para as mulheres. E também nós temos hoje já 71 municípios dos 399 que têm um organismo próprio, né? Seja uma secretaria, ou uma assessoria, ou uma coordenadoria que atenda especificamente as mulheres. Então esse é o nosso papel, o papel do governo do Estado, é assessorar os municípios para que eles consigam ter suporte, dar conta de atender essas mulheres, não só as que são em situação de violência, mas todas as mulheres que precisam, né? Na questão do empreendedorismo, na questão da visibilidade, a fomentar os seus negócios, né? Hoje em dia as mulheres estão tão à frente no mercado do trabalho, às vezes nós temos a época que mais tem mãe solo, né? Que a gente fala que são aquelas mães que estão sozinhas, que não têm os seus parceiros e têm seus filhos. Então o poder público tem que auxiliar essas mulheres a construir as suas vidas, a ter uma dignidade e a ter um bem-estar, né? Uma qualidade de vida. Muito obrigado, Daisy. Claudete, muito obrigado, viu? Sempre vai ficar aquela sensação de que a gente falta tanta coisa para conversar, mas eu tenho um telefone aqui que eu queria que as pessoas anotassem: 33440929. 33440929. É isso, né? E as redes sociais também, @numap, o El também fala. Marcão, veja só, uma mulher da Finlândia, era de Londrina, casada, 2 filhos, morando lá, vivendo em cárcere privado. Através da rede social, ela mandou uma mensagem e falando como ela estava, naqueles poucos segundos que ela teve, e nós aqui de Londrina, acionamos o Itamaraty, acionamos a embaixada e trouxemos essa mulher de volta. Colocamos ela no Recanto de Dália, que é a casa de abrigo em Londrina, para saber sobre esta casa que é sigilosa, é vinculada à Secretaria da Mulher de Londrina e ao CAM, Centro de Atendimento à Mulher, que é uma referência também dentro de Londrina, né? Só não tem acesso à justiça, isso é importante falar. Não tem acesso à justiça, só o NUMAP tem acesso à justiça para as mulheres. E as universidades nos seus núcleos de prática.
Então, é importante destacar que Londrina é uma cidade privilegiada porque tem todo um respaldo. Então, a mulher não precisa ficar sofrendo violência. Se trouxermos esta lá da Finlândia e tiramos ela desta violência, desse cárcere, imagina com as mulheres aqui de Londrina o quanto podemos fazer. Mas o que é importante? Denunciar, né? Se a mulher que sofre violência se cala, ela é conivente com a violência que ela sofre. Então a mulher não pode se calar, ela tem que denunciar. Para denunciar, para que nós possamos proteger esta mulher vítima, punir o seu agressor e salvar a vida dela. Então, isto é importante. E é isto que a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres, da Secretaria da Mulher, da CEMIP, tem levado para os 399 municípios e convidou o NUMAP para estar falando em todos os municípios para mostrar que cada município, que cada comarca pode ter um NUMAP, se tiver o apoio, o respaldo da prefeitura, para que em todas as comarcas as mulheres tenham o acesso à justiça. Muito obrigado. Zilda Romero, amiga Zilda Romero, muito obrigado, viu? A luta que você sempre teve na sua vida é reconhecida, não só em Londrina, mas todo o Paraná, o seu nome muito conhecido, né? E quem sabe um dia você não se torne realmente uma deputada federal, né? Estamos aí, né? A campanha é uma experiência maravilhosa. Conheci toda a periferia, mais muitas pessoas. Mais mulheres na política. Né? Exatamente. Mas, olha, eu que agradeço essa oportunidade. Agora, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completará 18 anos e temos a campanha do Agosto Lilás. Então, nós vamos continuar falando sobre esse tema, porque o que nós queremos é que os homens que têm mãe, irmãs, filhas, se unam a essa causa, porque só assim nós vamos conseguir combater a violência doméstica e familiar, que é uma das piores violências que ocorre dentro dos próprios lares. Então essa eu já levo como missão, porque com toda essa experiência não tenho direito de cruzar os braços, então eu continuo trabalhando nessa área e nessa causa. Muito obrigada e desejo paz em todas as famílias. Muito bem! Posso só fazer um convite rapidinho? Sim. Falando em caravana, o episódio da caravana vai acontecer agora, sexta-feira que vem, dia 21, em Foz do Iguaçu. Dia 21, lá no centro de eventos, no centro de convenções de Foz. Aí todos estão convidados, principalmente os municípios que nos ouvem, se puderem, né, os seus prefeitos encaminhar, os gestores públicos para participar com a gente, para aprender um pouco mais, no sentido de ter mais, agregar esse conhecimento do que o Estado tem feito para os municípios e a união de todos os esforços para a gente conseguir combater e enfrentar a violência. Tá? Em Foz do Iguaçu, dia 21, sexta-feira que vem. Muito bem, muito bem. Violência contra mulheres. Estou me despedindo de Deise Tocano, Claudete Canezin e Zilda Romero. Meu muito obrigado a vocês. Um grande exemplo, muita informação básica. A gente precisa começar do básico, né? E o básico está sendo feito graças a grandes governantes, graças ao ótimo governador, a ótimos prefeitos que nós temos, né? Para que esse assunto não fique varrido para baixo do tapete. Meu muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele adquire.